Fala galera, beleza? Caio aqui na área. Bom galera, hoje, como eu prometi, eu estarei trazendo vídeos sobre a Liga dos Campeões, ou seja, a Champions League. Bora começar. Bom galera, vai ser assim. Eu vou explicar tudo pra vocês o que aconteceu nos últimos jogos. Eu vou falar um pouquinho do sorteio para as quartas. Bom galera, já vamos começar pelo primeiro jogo, tá? Pelos dois primeiros jogos, que foram Real Madrid e Leipzig, e que foi um jogo bastante louco, tá? O primeiro ficou 1-0 pro Real Madrid, com um gol do Brahim, que foi uma jogadaça dele, logo depois que entrou no intervalo, tá? Foi uma jogada meio estranha, mas acabou sendo gol, que foi um jogo bem difícil para o Real Madrid, digamos assim, que o Real Madrid teve algumas coisas que não aconteceram. Teve um gol que não foi anulado, mas aconteceu. Enfim, zerando, daqui a pouco a gente volta para Real Madrid e Leipzig. Manchester City, Copenhague. Há exatamente um mês atrás, o Manchester City estava se preparando para jogar com o Copenhague. E bom, o jogo ficou 3-1 para o Manchester City, que ficou... O gol do Copenhague foi feito pelo Madison, tá? Eu não cheguei a assistir o jogo, mas eu vi algumas coisinhas assim. Tá, o jogo começou com o De Bruyne numa jogada boa. Eu assisti os melhores momentos. Começou numa jogada boa, tá? Depois o Copenhague acabou aumentando um pouco, começou a equilibrar mais o jogo, como se não que tava dando só Manchester City, foi lá e fez um gol, 1-1. Depois, antes de entrar no intervalo, o Bernardo Silva fez mais um, e o Phil Foden, antes de acabar, fez mais um. Bom galera, 14/2 tivemos PSG e Real Sociedad, Lazio e Bayern de Munique, que foi um jogo bem difícil, digamos assim, tanto para Lazio quanto para o Bayern, né? Mais difícil mesmo para Lazio, que acabou ganhando de 1-0 e ainda teve um cartão vermelho do Upamecano, tá? Que, cara, foi um jogo muito difícil pelo que eu assisti, mas eu não vou ficar falando muito disso, mas enfim. PSG e Real Sociedad. Bom, foi um jogo que eu esperava mais tanto do PSG quanto do Real Sociedad, que ficou 2-0 pro Real Madrid, com o Mbappé fazendo um gol numa jogadaça entre ele e o irmão dele, e o Bradley Barcola, que fez um gol, tanto que até que bonito, dá pra chamar de bonito, digamos assim. 20/2 tivemos mais dois jogos, quatro times tentando classificar. E o primeiro é Inter Atlético de Madrid, que tinha ficado 1-0 para Inter, com o gol do Marco Arnautovic. Eu confesso que eu não vi o jogo, mas eu vi o placar, que tinha ficado 1-0 mesmo. Eu só não tinha visto de quem que era o gol, mas pelo que eu vi, sim, alguns lances da partida. E quando eu vi, o Atlético de Madrid era aquele time que estava sendo mais ofensivo. O Samuel Lino, é aquilo que eu falei, merecia ter uma possível convocação para a seleção, mas aquilo não foi. Ele foi o melhor da partida, na minha opinião, porque ele é como se fosse um lateral ofensivo, mas ele é ala, que é tipo, que faz a ala, faz meia esquerda e a ponta esquerda, tá ligado? Ele é um jogador muito, é um jogador que gosta de jogar pelas pontas, mais especificadamente pela ponta esquerda, e ficou 1-0 para Inter. Por mais que o Atlético de Madrid jogou melhor no segundo tempo. Galera, agora vamos pro próximo jogo, que é assim. Foi bem estranho, confesso pra vocês, que foi
Borussia Dortmund e PSV. Cara, ó, 1-1, tá ligado? 1-1, vitória, não teve nem vitória, nem derrota, tá? Foi um gol do Malen, que tá jogando muito esses dias, quase fez um gol de bicicleta lá na Bundesliga. E o gol do PSV foi do Luke de Jong de pênalti aos 56 do segundo tempo. Óbvio que foi do segundo tempo. Mas, cara, ó, eu acho que dava pra ter esperado mais desse jogo. O PSV é um time bom, mas, cara, dá muito trabalho pro Borussia. Então, se o Borussia tivesse com o Bellingham, ainda, eu acho, tá ligado? Eu acho que o Borussia tinha ganhado. Porque antes o Bellingham funcionava assim. Defendia igual um camisa 5, atacava igual um camisa 7 e fazia igual um camisa 10. E tudo juntando deu o número 22. Tivemos um jogo que pegou muito fogo, que foi Napoli e Barcelona. Dois times bons, porém ofensivos. Ofensivos, porém com atacantes diferentes. Ó, como eu falei, atacantes diferentes. Teve gol de duelo, tá ligado? Que ficou 1-1, mas duelo que eu falo, duelo de atacantes. Foi o Osimhen do Napoli contra o Lewandowski, que tá no Barcelona, que fez uma boa partida, tá ligado? Fez gol, tava em baixa lá na La Liga, depois começou a aumentar um pouco, depois daquele 2-1 que o Barcelona tomou do Real Madrid, tá? Mas o Lewandowski melhorou, fez um gol 60, o Osimhen fez 16 minutos depois. Cara, agora eu vou comentar um jogo que eu tava sonhando pra falar. Porto e Arsenal. O primeiro jogo foi tipo, o Arsenal não teve tanto chute ao gol, que foi 8-7, 8 do Porto e 7 do Arsenal. E o Arsenal, por incrível que pareça, o time que conseguiu ganhar do Liverpool, do atual time mais forte da Premier, perdeu pro Porto. E quando eu vi, eu falei, não é possível que o Arsenal perdeu pro Porto. Mas sim, perdeu 1-0, gol do Galeno no final, que já vou falar sobre ele, sobre a convocação dele para a seleção. Na verdade, vou falar agora. Merecia. Cara, eu vou falar bem a verdade para vocês. Não que eu acompanhe jogo da Liga Portugal, mas eu acho que ele não mereceu o Porto. Porque o primeiro e o segundo tempo foi só do Arsenal. O Porto não tocava na bola e o Arsenal tomou gol porque a zaga deixou um pouquinho a desejar. Mas eu já vou falar sobre o segundo jogo, que pegou mais fogo ainda que o primeiro. Bom, eu vou correr porque eu tenho que terminar logo o vídeo. Tá. Na terça de 5/3, a gente teve Real Sociedade e PSG no jogo de volta, né? Não, jogo de ida, que ficou 2-1 PSV, ou seja, no agregado ficou 4-1, né? Gol do Merino nos 89, o Mbappé fez 2 nos 15, nos 56 minutos, tá? Foi um jogo que eu sinceramente não assisti porque ia ser muito chato, tá? Por mais que eu achei que o Bayern não fosse classificar, eles classificaram 3-0 pra cima da Lazio. Foi 2 do Harry Kane e 1 do Thomas Müller, aquele safado que ganhou a Copa do Mundo em 2014, aqui mesmo no Brasil. Na quarta, no dia 6/3, tivemos um gol já no comecinho do Akanji, tá? Que fez uma bela partida, tá? O Álvares, que estava meio em baixa, voltou com tudo agora nessa partida, fez um gol aos 9 minutos. Depois, 20 minutos depois, o Elyounoussi fez mais um para Copenhague. E o Haaland, que não fazia gol desde o primeiro jogo na Champions, fez aos 48, tá, nos acréscimos do primeiro tempo, tá? E no agregado ficou 6-2. Vamos para agora para uma partida que foi absurda de difícil,
tanto para um quanto para outro. E eu tô falando sim do Real Madrid. O Vini Júnior cometeu uma falta no Urban, tá? E ele fez os gols 56. Alguns minutos depois o Urban também fez de cabeça, tá? Numa coisa de pênalti. A torcida do Leipzig aplaudiu, inclusive o time, mesmo tendo perdido. Eu gostei disso, porque eles aplaudiram um time que tava meio mal, mas que quase conseguiu tirar o Real Madrid da Champions, que é um dos candidatos favoritos para ganhar. Vamos pro dia 12/3, que foi anteontem, né, na Liga dos Campeões, que teve Barcelona e Napoli. Para mim, o Barcelona ia tentar levar para os pênaltis para ganhar, mas não. 3-1, gol do Fermin Lopes, do João Cancelo. Depois o Napoli tentou avançar um pouco mais e fez um gol do Amir Haramani aos 30, e nos 83 minutos Lewandowski brilhando. Agora, mano, eu vou tentar resumir um pouco desse jogo, mas eu acho que foi esse o jogo que mais pegou fogo, que foi Arsenal e Porto. Eu assisti no começo do segundo tempo, quando já tava 1-0 pro Arsenal. E o Arsenal venceu nos pênaltis de 4-2, com o Raya pegando duas cobranças de dois brasileiros. Sim, o Galeno e o Pepe, se eu não me engano, que foram os dois que erraram os pênaltis. Vamos comentar sobre as partidas de ontem, que foi Atlético de Madrid e Inter na volta, tá? E PSV e Borussia Dortmund. Atlético de Madrid e Inter. O Inter tinha ganhado a primeira partida de 1-0, tá? Normal. Mas é aí que entra o Di Marco, que é um jogador muito bom. No comecinho tava deixando um pouco a desejar. Depois acabou fazendo o gol. E 1 minuto e meio depois o Griezmann foi lá, pum, enfiou dentro do gol, tá? Bom, até aí a classificação para mim já era do Inter, que chegou na final ano passado, foi vice, e não ganhou porque o DPI fez mais um no final e tudo levou para prorrogação, que teve um lance que a Inter podia ter feito gol, pelo que eu vi no resumo, mas não fez, desperdiçou. E quem desperdiça toma, quem não faz toma. Mas eles não tomaram, eles perderam. Quem não vence, perde. E eles perderam nos pênaltis 3-2. Eu nem assisti a cobrança, mas tipo, nem quis também. Borussia Dortmund ontem 2-0, vitória magra. Um gol do Sancho aos 3 minutos, tá? E que foi, eu nem vi, tá ligado? E um do Royce no finalzinho. E a Champions vai voltar agora, depois das datas FIFA, tá? E bom, galera, eu tava vendo, amanhã o sorteio, amanhã na sexta-feira 15, é o sorteio das quartas. E os times que estão nas quartas são Arsenal, Barcelona, PSG, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid. Entre esses três, 4 que eu acho que chega na final: Arsenal, Manchester City e Real Madrid. Se eu tivesse que falar mais o Bayern de Munique, porque aqui só tem times bons. Mas vê se concorda comigo. Vai pegar fogo sim a semi, a final, agora as oitavas. Então, mano, vamos assistir, vamos ver. Amanhã eu vou trazer vídeos sobre a Champions de novo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu vou ter um X1 marcado, tá? Eu vou falar onde no vídeo de amanhã. Se eu fazer, é isso. Um beijo, falei, fui, tchau.